Um espectro ronda o mundo. O espectro dos influenciadores que já morreram trabalhando nas redes sociais do Mark Zuckerberg. Hoje nós vamos falar sobre essa notícia meio esdrúxula da Meta ter patenteado, um método de continuar rodando contas de pessoas que já morreram. Nós somos o canal Tecnologia e Classe, nós falamos sobre tecnologia e política da classe trabalhadora e nós nos vemos no vídeo, mas já deixa um like aí, um inscrito, tá? Se quiserem apoiar, tem os links ali no comentário fixado, tem o roteiro também. Vamos nessa. Ok, pessoal, eu queria dizer, primeiramente, que eu me inspirei para fazer esse vídeo num outro vídeo do canal Programação Dinâmica. Nós já trouxemos um React da Kizzy aqui, que estava mostrando como fazer um agente de IA hospedado localmente com bot Telegram e tal. E esse vídeo aqui, que é do Alisson, é um vídeo que inclusive ele cita o canal Teclas, Então ele levantou aqui para mim cortar e eu vou fazer um vídeo baseado nesse assunto porque eu já estava pensando sobre isso. Mas dê uma olhada, tá? Eu recomendo vocês darem uma olhada depois no vídeo, que é Robôs Quentes e Humanos Frios, eles querem até a sua alma. Ele tá falando sobre o mesmo assunto que eu aqui hoje. Que é o quê? Essa suposta patente da Meta que vai permitir que eles rodem contas de pessoas que já morreram, elas continuem existindo e funcionando nas redes deles. Eu vou trazer essa manchete que saiu na newsletter do Philippe Deschamps e nós vamos comentar um pouco sobre isso. Meta estuda IA que simula a atividade do usuário nas redes sociais mesmo após sua morte. O modelo manteria interações como curtidas, comentários, respostas a mensagens e simulação de chamadas de áudio e vídeo, sendo treinado com dados sobre o comportamento daquela pessoa no Instagram e Facebook. Especialistas, entretanto, alertam que a solução pode impactar o processo humano de luto. As informações são do site Business Insider. E daí, o que eles estão falando aqui, e eu trouxe uma matéria do Futurism que cita essa matéria do Business Insider ali, que foi citada antes também, seria contas de pessoas, por exemplo, um parente seu que já é falecido, e daí continuaria postando lá como se fosse a pessoa. Porém, algo que chama bastante atenção, tá? E nós, inclusive, temos postagens sobre falar com mortos usando inteligência artificial. E nós, inclusive, já temos um vídeo no canal sobre esse tópico de empresas querendo reviver, entre aspas, pessoas com modelos de IA. Dê uma olhada clicando aqui. Mas, basicamente, a patente original, tá? Que é lá de 2023, ela fala mais no sentido de pessoas influenciadoras, tá? Trabalhando dentro das plataformas da Meta. Então tá escrito assim, ó: o modelo de linguagem pode ser usado para simular o usuário quando ele estiver ausente do sistema de rede social, por exemplo, quando faz uma longa pausa ou se ele falecer, diz a patente arrepiante que lista o diretor de tecnologia da empresa Andrew Bosworth como o principal autor. No entanto, a discussão parece ter mudado drasticamente nos últimos 3 anos, especialmente agora que a inteligência artificial se infiltrou e praticamente assumiu o controle das plataformas como o Facebook e Instagram. A Meta agora afirma ter desistido do conceito sepulcral, é o que diz o site. Não temos planos para prosseguir com este exemplo, disse o porta-voz a Business Insider. E isso aqui me chamou a atenção por causa da questão do trabalho do influenciador depois dele ter morrido, Porque a gente já falou muitas vezes aqui como a gente tem ferramentas que estão sendo usadas para substituir o trabalho repetitivo. Mas, às vezes, o que é chamado de trabalho repetitivo é o trabalho artístico na composição de vídeos, imagens, músicas. E eu sempre falo, que uma das únicas coisas que os artistas têm, por exemplo, ou que os influenciadores têm, é a presença deles, é o fato de que o teu público, ele quer saber o que tu vai falar sobre aquele assunto. Eles não querem necessariamente só saber sobre o assunto. Então, se tivesse um robô ali que não é você, se tivesse um conteúdo genérico que não é você, as pessoas ainda iam preferir você, No caso do músico, do artista, também, geralmente é isso. Só que existe sempre essa proposta, já que a gente está usando as metáforas místicas, de vender a sua alma para as empresas, em que eles gostariam de ter realmente uma cópia sua. Eles gostariam de ter a permissão ou de poder de alguma maneira roubar isso, O que faz você ser aquele influenciador, ser aquele artista e só poder copiar isso, Alguém fazer um modelo de IA que fala exatamente igual a mim e daí isso satisfaz na cabeça de vocês que gostam de ver o canal com o meu comentário aqui a vontade de ver essa pessoa, mas não é ela, É um fantasma. E isso é o que as empresas querem. Elas adorariam poder reproduzir essa coisa que a gente achou que era mais humana, que existia fora, do conceito de mercadoria, querem reproduzir isso como um produto que eles podem ter também. E isso me fez pensar, ver esse vídeo ali do Alisson, ler sobre essa notícia, num roteiro que eu tô trabalhando junto com a Biana, Na realidade, a Biana está trabalhando no roteiro, ela tá escrevendo lá, em que a gente quer falar sobre os layoffs na área da tecnologia,
mas como isso tem a ver com o salário e como isso tem a ver com a produção, né, com o nosso modo de produção capitalista. E uma parte central desse roteiro é o que a gente chama de trabalho vivo versus trabalho morto, tá? E esse trabalho morto é um termo que estava na minha cabeça, né? Por causa da gente estar falando de pessoas mortas, mas na realidade o trabalho morto é o quê? É máquinas, é tecnologia, são coisas que são compradas com o capital e daí elas precisam ser atuadas pelo trabalho vivo que é as pessoas. É uma coisa que uma pessoa vai usar, vai colocar um pouco de trabalho ali e ele vai ser um trabalho que vai ser multiplicado, né? É o que a gente tenta explicar que as inteligências artificiais fazem. A inteligência artificial sozinha, ela não vai fazer nada. Ela precisa estar atuando em conjunto com uma pessoa para que se crie alguma coisa nova, né? Que se crie mais valor. Só que no capitalismo existe uma tendência de, porque essas tecnologias amplificam o trabalho e elas aumentam a produção, de que os burgueses querem investir cada vez mais nessas tecnologias em detrimento do componente vivo do trabalho, que são os trabalhadores. Então eles adorariam ter uma fábrica cheia de máquinas em que não tem nenhum trabalhador lá. Mas o que o Marx observa é que isso é uma contradição, porque a gente precisa do trabalhador para ele fazer o trabalho. As máquinas sozinhas, tu deixa elas lá e elas não vão trabalhar sozinhas. A gente precisa de alguma coisa que esteja atuando no trabalho. Então existe sempre essa contradição. E o que eu tô vendo nas redes sociais com essa situação aqui dos influenciadores mortos é a gente trocando a rede social, como esse ecossistema de criadores, moderadores, um público que está lá, as pessoas que trabalham em volta, né, de tudo que tem a ver com a criação de conteúdo, por potencialmente uma rede social que só tem IA generativa e, né, talvez os consumidores. E daí esse trabalho de todo um ecossistema de influenciadores e tarefas que existiam em volta disso, ela vai virar alguns cargos técnicos que vão dar manutenção nos modelos de IA, né? E talvez na dinâmica ali de hospedagem da rede social. E isso me traz um pouco de volta ao vídeo do Alisson que a gente estava vendo, porque ele está comentando o quê? Existe esse fenômeno das pessoas estarem dando preferência ao que não é humano sobre o que é humano. E eu não tenho certeza disso que eu tô falando, mas estou pensando pensamentos aqui, eu fiquei encucado com isso, porque existe uma necessidade do capital, né, da classe burguesa, de investir mais nessas máquinas, de retirar o trabalhador da equação, que é aquela coisa que pode ficar doente, que pode reclamar, que pode fazer greve, e colocar cada vez mais máquinas para aumentar a margem de lucro, embora, né, daí fica o spoiler aqui do roteiro que a Biana tá fazendo, existe a tendência também que isso faça cair a margem de lucro de todos os burgueses, tá? Mas existe essa necessidade de valorizar as máquinas, de valorizar a tecnologia, de valorizar o trabalho morto, ao invés do trabalho vivo, que são os trabalhadores, que é essa parte complicada do processo, mas que é a parte que gera o valor. E isso se expressa, talvez, na ideologia que a gente vê da nossa sociedade, em que o trabalhador é preguiçoso, o trabalhador é complicado, o trabalhador não se esforça, e as máquinas, elas são inovação, ela é basicamente um deus na ponta da tua mão que vai melhorar a tua produtividade e abrir possibilidades que tu nunca imaginou, né? É só vocês verem como os tech bros descrevem as inteligências artificiais. E a gente pode pensar como isso não é uma coisa inerente ao humano, amar a tecnologia ou ficar fascinado pela tecnologia como essa coisa que vai, né, fazer tudo pela gente, a gente não vai ter que trabalhar mais. Isso, inclusive, é uma coisa construída socialmente que faz parte dessa ideologia. A gente precisa, né, idolatrar a tecnologia e pensar que isso é muito foda, porque isso ajuda na reprodução do capital na maneira que a gente está organizado. Tão ligados, pessoal? Só tava pensando pensamentos aqui, e daí eu comentei um pouco sobre essa notícia do Facebook, né? Joguei uma coisa meio distópica no colo de vocês, né? O Teclinhas adora fazer isso, mas eu achei que vocês iam achar interessante isso. Fez sentido isso? Gostaram? Um abraço aí, né? Pessoal do canal Programação Dinâmica e pra Biana também, que tem feito os roteiros aqui no canal. Se vocês ainda não viram o vídeo, o ensaio que a gente fez com o roteiro dela, eu vou deixar ele linkado aqui do lado e nós nos vemos na próxima.